Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Estamos aqui hoje, graças a Deus, no nosso 29º dia, dia 5 de setembro, quinta-feira, nosso 29º dia do nosso desafio, 142 dias, lendo a Bíblia toda. Acabei de completar aqui mais um tempo com o pessoal do Diligência Financeira, com a nossa oração, hoje com um testemunho tremendo, às 4h42 da manhã, e já corri para cá para estarmos juntos aqui, continuando o nosso desafio. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, te agradecer por mais uma manhã que nós estamos aqui juntos, buscando a tua face, buscando a tua presença, como eu falei agora e comentei agora há pouco no Diligência Financeira, a respeito de Provérbios 8, onde a sabedoria fala que aqueles que a buscam de madrugada a encontrarão. E nós estamos aqui buscando a tua sabedoria, Senhor, logo cedo. Nós estamos começando o nosso dia no nascer do sol, Senhor Deus, com a tua palavra, buscando, Senhor, os tesouros da tua palavra para as nossas vidas, Deus, e que nós possamos encontrá-los, encontrar a verdade que transforma, encontrar a verdade que não é só uma teoria, que não é só, sabe, algo que foi escrito um dia, que como se fosse só para aquele tempo. Não, Deus, a tua palavra não é sobre o que o Senhor fez somente, é sobre o que o Senhor faz e continua fazendo. E nós queremos encontrar desses tesouros, dessas chaves para as nossas vidas e viver esses testemunhos que o Senhor tem para aqueles que creem, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito até aqui e obrigado pelas grandes coisas que o Senhor vai fazer e continuar fazendo nas nossas vidas. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio capítulo 2, então. Moisés está recapitulando, Deuteronômio significa ali segunda lei, Então ele está recapitulando os mandamentos, recapitulando as ordenanças do Senhor, as instruções do Senhor, ali antes de partir, antes de morrer, ser levado pelo Senhor, enquanto o povo está se preparando ali para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Então ele vem agora nos primeiros capítulos de Deuteronômio, recapitulando e contando, relembrando todos os feitos do Senhor, desde que os tirou ali do Egito. Então, Deuteronômio capítulo 2. Depois viramo-nos e partimos para o deserto. Isso aqui Moisés está contando o que aconteceu, Ele está dizendo: depois viramo-nos e partimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me disse: já rodeaste bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Dá ordem ao povo, dizendo: passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, todavia guardai-vos bem. Não os ataqueis, pois nada vos darei da sua terra, nem mesmo o espaço de um pé do seu território. A Esaú dei a montanha de Seir por herança. Comprareis deles a preço de dinheiro, alimento para comerdes, e também comprareis deles a preço de dinheiro, água para beberdes. O Senhor, o teu Deus, te abençoou em toda a obra de suas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o teu Deus, esteve contigo, e coisa nenhuma te faltou. Repetindo, nestes 40 anos, o Senhor, teu Deus, esteve contigo, e coisa nenhuma te faltou. Assim passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Depois nos viramos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor disse: não incomodes os moabitas, e não contendas com eles em combate, pois nada te darei da sua terra.
eu dei Ar aos filhos de Ló por herança. Antes habitavam ali os Emins, um povo grande e numeroso, alto como os Enaquins. Também estes foram considerados como Refaíns, assim como os Enaquins, os moabitas lhe chamavam Emins. Outrora os Oreus também habitavam em Seir. Os filhos de Esaú, porém, os desalojaram e destruíram, habitando no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que o Senhor lhes dera. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. Os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do acampamento, como o Senhor lhe jurara. A mão do Senhor esteve contra eles, para os eliminar do meio do acampamento até a sua completa extinção. Ora, quando todos os homens de guerra se extinguiram do meio do acampamento pela morte, o Senhor me disse: hoje passarás por Ar nas fronteiras de Moabe, e te aproximarás dos filhos de Amon. Não os incomodes, nem contendas com eles em combate, pois nada te darei da sua terra. Aos filhos de Ló dei-a por herança. Também esta era considerada a terra dos Refaíns, pois outrora moravam lá gigantes que os filhos de Amon chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso, de estatura alta, como os Enaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, que os desalojaram e habitaram no seu lugar. O Senhor havia feito o mesmo com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais exterminou os Oreus. Os filhos de Esaú, tendo-os desalojados, habitaram no seu lugar até o dia de hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, exterminaram os Aveus, que moraram em aldeias até Gaza, que moravam em aldeias até Gaza, e habitavam no lugar deles. Levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnon. Vê, na tua mão entreguei Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a conquistá-la guerreando contra eles. Começarei hoje a espalhar o terror e medo de ti no meio dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensagem desde o deserto de Quedemote e Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, irei somente pela estrada, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A comida que eu comer e a água que eu beber, por dinheiro me venderás. Deixa-me apenas atravessar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitaram em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu atravesse o Jordão em direção à terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dará. Seom, rei de Hesbom, porém, não nos quis deixar passar por sua terra, pois o Senhor, o teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, a fim de entregá-lo nas tuas mãos, como hoje se vê. O Senhor me disse: vê, comecei a dar-te Seom e a terra diante de ti. Agora começa a conquistá-la, para que herdes a sua terra. Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, ao combate em Jaza. O Senhor nosso Deus o entregou a nós, e nós o derrotamos, a ele, a seus filhos e a todos o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e condenamos ao extermínio todos os seus habitantes, homens, mulheres e crianças, sem deixar um só sobrevivente. Somente levamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, com a cidade que está junto a esse mesmo ribeiro, até Gileade, não houve cidade cujos muros fossem altos demais para nós. Tudo isso o Senhor, o nosso Deus, nos entregou. Somente a terra dos amonitas não chegastes, ou seja,
toda a terra ao lado do ribeiro de Jaboque e as cidades da região montanhosa, como nos proibira o Senhor, o nosso Deus. Deuteronômio capítulo 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com todo o seu exército à batalha em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, pois a ele, a todo o seu povo e a sua terra, dei nas tuas mãos. Tu lhe farás como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Também o Senhor, nosso Deus, nos deu nas nossas mãos a Og, rei de Bazã, com todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não restou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, e não houve um só lugar que não caísse em nossas mãos. 60 cidades, toda a região de Argobe e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas, além de muitas outras cidades sem muros. Destruímos-las completamente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, matando todos os homens, mulheres e crianças. Todo o gado, o despojo das cidades, porém, tomamos como presa. Repetindo o versículo 7. Todo o gado e o despojo das cidades, porém, tomamos como presa. Assim, aquele tempo, tomamos daqueles 2 reis dos amorreus o território ao oriente do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam ao Hermon de Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade e Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos refaíns. Seu leito é o leito de ferro que está em Rabá, dos filhos de Amon. Tem 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, pelo côvado comum. Tomamos posse dessa terra nesse tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também toda Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, toda Bazã, se chamava terra dos refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe, até as fronteiras dos Gesuritas e dos Maacatitas, isto é, Bazã. As aldeias deu o nome de Avote Jair, que permanece até hoje. A Maquir dei Gileade, aos Rubenitas e Gaditas, porém, desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, até o ribeiro de Jaboque, que é fronteira dos filhos de Amon. Como também Arabá, tendo o Jordão como limite ocidental, desde Quiriate até o mar da Arabá, o mar salgado, das encostas do Pisga em direção ao oriente. Ordenei-vos nesta ocasião, o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para a possuirdes. Passai armados todos os homens valentes diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso rebanho, que eu sei que é muito grande, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor, o vosso Deus, lhes dará do outro lado do Jordão. Então voltareis cada um à propriedade que vos dei. Também nessa ocasião ordenei a Josué: teus olhos veem tudo o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos por onde passares. Não tenhas medo deles. Não tenhas medo deles. Quem combate por vós é o Senhor, o vosso Deus. Também nessa ocasião pedi graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Jeová,
Já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra, que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus. Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. O Senhor, porém, indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me: basta, não me fales mais a esse respeito. Sobe ao cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte e para o sul e para o oriente. Vê a terra com os teus próprios olhos, porque não atravessarás este Jordão. Dá ordens a Josué, encoraja-o e fortalece-o, pois é ele quem passará à frente deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim, ficamos no vale diante de Bet-peor. Aqui a gente vê Moisés pedindo ao Senhor, a graça ali de Deus de permitir que ele entrasse. E o Senhor disse: basta, não quero mais falar sobre isso, você não vai entrar. E depois eu vou falar mais para frente aí, aqui ainda, quando a gente for falar da morte de Moisés, eu vou falar também o que eu penso sobre isso, sobre o fato de Deus não ter deixado ele entrar na terra prometida. Deuteronômio capítulo 4. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-peor. A todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, o teu Deus, exterminou do meio de ti. Mas todos vós que vos chegastes ao Senhor, o vosso Deus, hoje estáis vivos. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para a possuir. Guardai-os e praticai-os, pois assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos outros povos. Quando ouvirem todos estes estatutos, dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo para que eu os faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me de todo o tempo em que viveram na terra, e as ensinem a seus filhos. Então vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o céu, em meio a nuvens negras e profunda escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Vós ouvistes as palavras, mas além da voz não vistes figura nenhuma. Ele vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. No dia em que o Senhor, o vosso Deus, falou convosco em Horebe, no meio do fogo, não vistes figura nenhuma. Portanto, ficai muito atento, para que não vos corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher,
de algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo, ou de algum peixe que há nas águas que estão debaixo da terra. E para não acontecer que quando levantares os teus olhos aos céus e ao vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, não sejas reduzido a inclinar-se, seduzido a inclinar-te e a adorar coisas que o Senhor, o teu Deus, repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. O Senhor, porém, vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhes sejais por povo hereditário, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança. Vou morrer nessa terra, sem atravessar o Jordão. Vós, porém, o atravessareis e possuireis aquela boa terra. Cuidado para não esquecerdes da aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco. Cuidado, voltando, 4:23, Deuteronômio. Cuidado para não esquecerdes da aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco, fazendo alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa que o Senhor, o vosso Deus, proibiu. Pois o Senhor, o teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando gerardes filhos e netos e envelhecerdes na terra, se vos corromperdes fabricando alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa, fazendo assim mal aos olhos do Senhor, provocando-o à ira, tomo hoje por testemunhas contra vós o céu e a terra, que depressa sereis exterminado da face da terra, que atravessando o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e de vós só restará um pequeno número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. Ali servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor, o teu Deus, e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústias e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor, o teu Deus, e ouvirás a sua voz. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Não te desamparará, nem te destruirá, nem te esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se jamais aconteceu coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante, ou se algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como tu a ouviste, e tenha ficado vivo, ou se um Deus decidiu tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, sinais, milagres e combate, com mão forte e braço estendido, com grandes terrores, conforme tudo quanto o Senhor, o vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos, a ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus e que nenhum outro há senão Ele. Desde os céus Ele te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as tuas palavras no meio do fogo. Porque amou teus pais, e depois deles escolheu a sua descendência. Tirou-te do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para desalojar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, e te introduzir na sua terra, e dá-la em herança a ti, como hoje se vê. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração, que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para que te vá bem,
a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, ao oriente, para que ali se acolhesse o homicida que tivesse matado alguém sem intenção, de quem dantes não tivesse ódio algum. Ele poderia então salvar a própria vida, fugindo para uma dessas cidades. A Bezer no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, a Ramote em Gileade para os Gaditas e a Golã em Bazã para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés comunicou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Do outro lado do Jordão, no vale, em frente de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. Tomaram posse da sua terra, como também da terra de Og, rei de Bazã, dos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a oriente. Esta terra se estendia desde Aroé, que está nas encostas do vale de Arnon, até o monte de Sion, que é Hermon, e incluía toda a Arabá, além do Jordão, a oriente, até o mar de Arabá, ao pé das encostas do Pisgá. Deuteronômio capítulo 5, né? Interessante aqui reforçar, né, que Deus todo o tempo estava enfatizando que eles não poderiam ter outros deuses, não poderiam fazer imagens, né, não poderiam, precisavam realmente ter o Senhor como seu único Senhor, e eles seriam guardados, protegidos e bem-sucedidos. E que os mandamentos, eles são, né, sobre o Senhor, mas mais do que isso, eles são para nos guardar, nos proteger. Então você vê ele falando isso aqui: guarda os mandamentos para que te vá bem, para que você fique bem. Por quê? Porque tudo que Deus estabeleceu como mandamento é, na verdade, para a nossa proteção. E aqui no capítulo 5 agora, nós vamos ver a repetição dos 10 mandamentos que foram entregues ali em Êxodo 20. Agora nós vemos a repetição deles aqui em Deuteronômio, enfatizando-os. Deuteronômio capítulo 5. Perdão. Deuteronômio capítulo 5. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de praticá-los. O Senhor, o vosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, ó Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações daqueles que me aborrecem. Faço, porém, misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não deixará sem punição o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordeno o Senhor, como te ordenou o Senhor, o teu Deus. 6 dias trabalharás e farás
toda a tua obra. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está na tua cidade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardasses o sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor, o teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Essas palavras falou o Senhor a toda a assembleia no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz e nada acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando ouvistes a voz do meio das trevas e vistes o monte ardente em fogo, chegaste-vos a mim, todos os chefes das vossas tribos e vossas autoridades. E dissestes: o Senhor, o nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Agora, porém, por que morreríamos? Este grande fogo nos consumirá e morreremos se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus. Qual mortal como nós, que ouviu a voz do Deus vivo, falando do meio do fogo e sobreviveu? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, o nosso Deus. Então nos dirás tudo o que te disser o Senhor, o nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo que te disseram. Em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes: voltai às vossas tendas. Mas tu, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhe hás de ensinar, para que os pratiquem na terra cuja posse eu lhes darei. Portanto, cuidareis de fazer tudo o que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, para que vivais, sejais prósperos e prolongueis os vossos dias na terra que haveis de possuir. Deuteronômio, capítulo 6. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o teu Deus, mandou ensinar-te, para que os cumpra na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem e muito te multipliques na terra em que manam leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Aí o versículo 4 é a frase mestre de Israel, né? O Shema Israel, como é conhecido aqui o versículo 4, que é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Que no original hebraico é o Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad,
né? Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a frase mestre de Israel. Verso 5: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então essa não foi uma ordenança que foi dada somente por Jesus, algo novo que Jesus trouxe. Esse já era um mandamento desde a Torá. Amar a Deus com o seu tudo, Quando ele fala toda a sua força aqui no original, é algo relacionado a amar a Deus com o seu tudo. A Peshitta traduz dizendo ame o Senhor. Aqui esse último, ele fala com os seus bens, porque é com tudo que eu tenho internamente e externamente, os meus bens, as minhas posses, amar a Deus com o meu tudo. Então, verso 5: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa, e as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Quando o Senhor, o teu Deus, te fizer entrar na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que não edificastes, casas cheias de bens que não enchestes, poços abertos que não cavaste, vinhas e olivais que não plantastes, quando comeres e te fartares. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ao Senhor, o teu Deus, temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que estão ao teu redor, pois o Senhor, o teu Deus, é um Deus zeloso repetindo 15, pois o Senhor, o teu Deus, é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, o teu Deus, não te acenda contra ti, e ele te destrua da face da terra. Não tentarás o Senhor, o teu Deus, como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor, o teu Deus, bem como os seus testemunhos e estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom perante o Senhor, para que te vá bem e entres e possuas a boa terra que o Senhor jurou dar a teus pais, expulsando da tua frente todos os teus inimigos, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar no futuro, que são estes testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, o nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão forte. À nossa vista o Senhor fez grandes sinais e terríveis prodígios contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua família. Ele, porém, nos tirou de lá para nos trazer a terra que, com juramento, prometera a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, para temermos ao Senhor, o nosso Deus, para que tudo nos corra bem, para nos guardar em vida, como hoje se vê. E será justiça para nós se cuidarmos de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, o nosso Deus, como Ele nos tem ordenado. Deuteronômio, capítulo 7. Quando o Senhor, o teu Deus, te houver feito entrar na terra, a qual passas a possuir, e tiver expulsado de diante de ti muitas nações, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Não te apresentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam o teu filho de mim.
para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e vos destruiria rapidamente. Assim, porém, lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus bosques sagrados e queimareis no fogo as suas imagens de escultura. Pois tu és um povo santo ao Senhor, o teu Deus. O Senhor, o teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu por serdes mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, ele vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e que retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer, não será demorado para com aquele que o odeia, retribuindo-lhe prontamente. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Se ouvires estes juízos e os puseres em prática, o Senhor, o teu Deus, manterá a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, a cria das tuas vacas e a cria das tuas ovelhas na terra que jurou a teus pais que te daria. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O Senhor desviará de ti toda enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças que conheceste no Egito. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. Exterminará todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Não olharás para eles com piedade e não servirás a seus deuses. Pois isso seria uma armadilha para ti. Talvez digas no teu coração: essas nações são mais numerosas do que eu. Como poderei conquistá-las? Delas não tenhas medo. Não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Viste com teus próprios olhos as grandes provas e os sinais e as maravilhas e a mão forte e o braço estendido com que o Senhor, o teu Deus, te fez sair. Assim fará o Senhor, o teu Deus, com todos os povos diante dos quais temes. Além disso, o Senhor, o teu Deus, enviará entre eles vespões até que pereçam os que ficarem e se esconderem de ti. Não te espantes diante deles, pois o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, Deus grande e terrível. O Senhor, o teu Deus, expulsará fora essas nações. Pouco a pouco de diante de ti, não poderás destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. O Senhor, o teu Deus, as entregará a ti, e lhes atingirá com profunda perturbação, até que sejam destruídas. Também entregará nas tuas mãos os teus reis, e apagarás a sua memória debaixo dos céus. Ninguém te poderá resistir até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás no fogo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que haja nelas, nem os tomarás para ti, para que não sejas iludido, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Deuteronômio capítulo 7. Então, a gente vê aqui, que o Senhor, ele separou um povo para si, um povo que ele escolheu para si em Abraão, separou esse povo, guardou esse povo,
tirou esse povo do Egito, comprou eles do Egito, resgatou eles do Egito, atravessou ali o Mar Vermelho, trouxe para o deserto, ensinou para ele no deserto como cultuar, como oferecer os sacrifícios, para que eles pudessem reestabelecer a paz com Deus todas as vezes que eles pecassem. Então o Senhor ensinou para ele todos ali aqueles sacrifícios, como eles deveriam fazer o culto ao Senhor, estabeleceu todas aquelas coisas e entregou a eles todas essas ordenanças, todo esse manual de instruções de como eles deveriam proceder em todas as áreas das suas vidas, em todas as coisas, não somente religiosamente falando, na vida espiritual, mas em todas as áreas, como eles deveriam fazer negócios, como eles deveriam tratar as pessoas, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam se alimentar, como eles deveriam guardar a sua saúde. Então, Deus entregou ali todas aquelas leis, todos aqueles mandamentos, as ordenanças, os estatutos para cuidar, para proteger esse povo e separá-los e fazê-los diferente de outros povos que viviam desregradamente, fazendo o que queriam, entregues às suas paixões, os seus desejos, fazendo tudo aquilo que eles achavam que deviam fazer e sofrendo as consequências disso. Então Deus separou ali e disse: vocês são o meu povo e eu tenho para vocês aqui esse código, que vocês deverão seguir aqui, essas ordenanças como proteção para vocês. E Deus também deu a eles a vitória sobre todos os inimigos. Tomaram posse de tudo, e nunca foi sobre o quão forte eles eram. Tanto que o texto disse aqui: olha, eu não vos escolhi porque vocês eram os maiores, os mais poderosos, não, eu escolhi vocês, mesmo vocês sendo os menores de todos os povos, o menor de todos os povos, porque na verdade nunca foi sobre quantidade, nunca foi sobre a força, nunca foi sobre a habilidade, sobre a capacidade que eles tinham, mas foi sobre eles serem escolhidos pelo Senhor, sobre eles estarem obedecendo a Deus, e por isso eles venceram. Então eles venceram não na sua própria força, mas na força do Senhor. Todos os inimigos que foram derrotados não foi na capacidade deles. Você vai ver isso em todo o Antigo Testamento. Todas as guerras que o povo de Israel travou, eles só venceram no poder do Senhor. Nunca foi sobre quão bom eles eram. Nunca foi sobre quantos eles tinham nos seus exércitos. Nunca foi sobre qual o seu poder bélico, quais as armas que ele tinha, quantos cavalos, quantos guerreiros, quantos valentes, quantas espadas. Nunca foi sobre isso. Sempre foi sobre o Senhor dar a vitória para eles, quando eles realmente reconheciam o Senhor, honravam o Senhor e tinham o Senhor como seu único Deus, como o seu único Senhor, honrando e obedecendo a este Deus. Então eles consequentemente tinham vitórias em todas as suas guerras, as suas batalhas. Às vezes que eles perderam, foram subjugados pelos inimigos, às vezes por inimigos menores do que eles, como a gente vai ver lá em Josué, depois que eles entram na terra prometida e vão tomar os territórios. Ali no caso, por exemplo, de Ai, que era um povo menor, povos bem menores, com um exército muito menor do que o deles, mas eles perdem no primeiro momento. Por quê? Por causa da desobediência, por causa de princípios que foram quebrados e não por causa da sua força. Então isso é muito importante ser reforçado para as nossas vidas, porque isso também é sobre a gente. A gente não vence na nossa força, a gente não vence no nosso poder, a gente vence na força do Senhor e no poder do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, hoje nós vamos aqui até o capítulo 8. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com um maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu a tua veste, nem se inchou o teu pé, estes 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, o teu Deus, para andares nos
nos seus caminhos e o temeres. Pois o Senhor, o teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais profundos que manam dos vales e das montanhas. Terra de trigos, cevada, vides, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas cevadas o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor o teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, de teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicarem as suas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor, o teu Deus, é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Se, porém, se esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, servindo-os e adorando-os, protesto hoje contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, pois não quisestes obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Então, aqui se completa o capítulo 8, reforçando aquilo que eu acabei de dizer. Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor, o teu Deus, é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Lembrando que essa aliança que jurou aos pais aqui, nós que somos gentios, éramos gentios, não nascidos da descendência de Abraão, nós estamos incluídos nessa promessa aqui. A promessa que foi jurada aos nossos pais, ela nos alcança em Cristo. Em Cristo nós somos aceitos como filhos. Em Cristo nós passamos a ser herdeiros dessas promessas. Em Cristo nós estamos incluídos nesse lugar. E assim como o povo de Israel sempre teve a vitória, todas as vezes que honrou ao Senhor, que confiou no Senhor, teve a vitória. E sempre foi por causa do Senhor e não por causa deles, por causa da promessa do Senhor, do amor do Senhor por eles. Assim é nas nossas vidas, nós que estamos em Cristo. Nós somos o Israel de Deus, nós somos os filhos, nós somos aceitos, mas a todos quanto o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são nascidos da carne, ou seja, não são a descendência natural, nem do homem, nem do varão, não da vontade do homem, da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Nós somos nascidos da vontade de Deus, fomos incluídos, fomos aceitos, somos filhos, somos Israel de Deus. E assim como este povo, nós temos a vitória no Senhor, pela nossa obediência e pela nossa fidelidade a Deus. Não é sobre a nossa força, não é sobre a nossa capacidade, mas sobre o amor dele por nós e em quem nós estamos. Nós estamos em Cristo Jesus e nele nós temos tudo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo, e amanhã nós voltamos aqui, firmes e fortes, vamos lá seguindo com diligência, firme e forte aí com diligência nesse propósito, disciplinando-nos para estarmos aí permanecendo, perseverando, completando aí. Estamos avançando em Deuteronômio,
completando a primeira parte, o Pentateuco aí da Bíblia. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome de Jesus.